A exposição é o ato de misericórdia de Deus para o ser humano. Olá, me chamo Thiago, sou pastor e o intuito desse vídeo aqui é trazer a luz que é a palavra de Deus para tudo aquilo que está em trevas em nossa vida, tá bom? Mas antes de nós começarmos, vou pedir uma gentileza para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Imagine que você é pego praticando alguma coisa ilícita, algo errado. E uma única pessoa presenciou aquilo que você fez. Talvez a sua atitude seja o quê? Se esconder. Talvez a minha atitude seja o quê? Tentar da melhor forma fazer com que isso não chegue ao ouvido de outras pessoas. Talvez nós vamos conversar com essa pessoa que viu a gente fazendo e fala: oh, não é bem assim, não é bem o que você está pensando, o que você está achando. Então o ser humano ele tem uma atitude do quê? De defesa. Ele não quer ser exposto. Ele não quer que aquilo venha à tona. Porque se ele quisesse que aquilo viesse à tona, ele faria à luz do dia. Ele faria diante dos olhos de todos. Ele não tentaria o quê? Negociar, falar uma coisa aqui, tentar desconversar. Não, ele não tentaria. Então o que eu quero dizer para você é o quê? Ninguém fica confortável quando algo é exposto. Ninguém fica confortável quando alguém que viu a gente praticando alguma coisa de errado sai e expõe para todo mundo. Mas se eu te falar que essa exposição de tudo não é algo ruim, se eu te falar que essa exposição pode vir até mesmo da parte de Deus, de pecados que eu e você cometemos. E se eu te disser que coisas que nós praticamos, coisas erradas que nós fizemos, a gente só vai se arrepender delas quando isso vier à luz, quando isso for exposto. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Marcos capítulo 4, versículo de número 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então a palavra de Deus está dizendo por mais que eu e você sejamos pessoas caprichosas nos nossos erros, por mais que nós tenhamos tomado todos os devidos cuidados, apagamos mensagem, por mais que nós ali apagamos o nosso rastro, a Bíblia está dizendo, não existe nada que o quê? Encoberto que não venha a ser descoberto. Não há nada que é feito no oculto que não vá ser revelado. Então não importa o quão caprichoso você seja, Deus ele está dizendo, vai vir a luz, vai vir à tona. Uma hora ou outra, a mentira que nós contamos, a verdade vai aparecer. Uma hora ou outra, uma prática que a gente tentou esconder, vai aparecer. Não tem como correr. É o que a palavra de Deus ela está nos ensinando. Mas é como eu disse para você, nós temos que olhar para a descoberta, nós temos que olhar para a luz, nós temos que olhar para a exposição como um ato de misericórdia da parte de Deus. Nós temos que olhar para o quê? Para aquilo que foi exposto da nossa vida como um ato de amor e de misericórdia de Deus. Deixa eu te contar uma história aqui. A Bíblia vai narrar no livro de 2 Samuel sobre Davi. Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que ele não foi para a guerra, como era o costume dos reis. A Bíblia vai dizer que Davi, ele olha uma mulher que era casada, se sente atraído por ela, traz ela para dentro do seu palácio, faz com que ela se deite com ele. Davi engravida essa mulher. Davi manda matar o esposo dessa mulher lá na guerra. E a Bíblia vai dizer que Davi, depois que engravidou essa mulher, ele traz o que? Essa mulher para dentro da casa dele. Depois que ele engravidou, cometeu adultério, engravidou e mandou matar o esposo, Davi manda, traga essa mulher para dentro da minha casa.
A Bíblia vai nos mostrar que o filho de Davi nasceu. O homem segundo o coração de Deus passou aproximadamente quase um ano sem se arrepender daquilo que tinha praticado. Em momento algum você vê Davi falando: Deus, eu cometi um adultério. Eu me deitei com a mulher, a esposa do meu próximo. Deus, eu engravidei ela, Senhor. E agora? Você vê Davi o tempo todo tentando encobrir. Você vê Davi o tempo todo fugindo da responsabilidade. Você vê o tempo todo Davi manipulando as situações para que ele saia dela ileso. Só que a Bíblia vai nos mostrar que quando ele traz Betseba para dentro da sua casa, a Bíblia deixa bem clara: e aquilo foi mal diante dos olhos do Senhor. O livro de Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Nada foge do radar de Deus. Nada foge do olhar de Deus. Tudo que eu e você fazemos, a Bíblia está dizendo, está diante dos olhos de Deus 24 horas. É por isso que o próprio Deus vai dizer: não tem como ocultar. Só que a Bíblia vai dizer que por mais que Davi tentou esconder, tentou ocultar, Deus envia o profeta Natã. O profeta Natã entra diante da presença de Davi e fala: Davi, eu tenho uma história para te contar. E contou uma história. Falou de um pobre homem que tinha uma única ovelha e falou de um homem que tinha muitas ovelhas. O homem que tinha muitas ovelhas acabou pegando a única ovelha que esse pobre homem tinha, matou, serviu para os seus visitantes. Davi levantou indignado, falou: esse homem é digno de morte, tem que restituir 4 vezes mais. Natã apontou o dedo para ele e falou: é você esse homem. Deus tinha te dado tudo. O profeta Natã chega a ser usado por Deus e falar: se tudo que Deus já tinha te dado fosse pouco, mais ele iria acrescentar. Era só pedir, Davi. Não havia necessidade de você pegar aquilo que era do outro. Aí no versículo de número 13 do capítulo de número 12, Davi ele fala: pequei. Eu errei. Pequei contra o Senhor. Mas veja que Davi ele só se arrependeu quando aquilo que ele estava tentando encobrir veio à luz, veio à tona. Todos ficaram olhando e falaram: nossa, o rei cometeu esse tipo de atitude. Nossa, o rei, porque Davi estava tentando sair como um bom samaritano dessa história. Porque todos olharam para a atitude de Davi e falaram: nossa, o soldado dele morreu na guerra, a esposa desse soldado está grávida e Davi agora vai cuidar. Olha que rei bom, olha que bom moço. Davi estava se aproveitando, ele tentou encobrir o pecado dele e ainda tentou tirar uma casquinha dessa situação. Mais de um ano, praticamente um ano, sem se arrepender. Praticamente um ano sem fazer uma oração para Deus e dizer: Deus, eu errei, eu falhei, eu pisei na bola. Quase um ano. Se Deus não trouxesse o pecado de Davi à tona, se Deus não trouxesse luz para aquilo que Davi estava tentando ocultar, Davi nunca teria se arrependido. E sabe qual seria a maior perda? A salvação de Davi. Porque a Bíblia vai dizer: o pecado, o salário do pecado era morte. Davi nunca veria Deus. Davi nunca iria ver Deus na glória. E Deus, percebendo que Davi não iria se arrepender, e Deus percebendo que Davi não tomaria uma atitude de homem, o que Deus fez? Vou trazer à luz o pecado dele. E talvez é o que vai acontecer comigo e com você. Talvez Deus vai trazer coisas à tona que eu e você praticamos. Coisas à tona que eu e você fizemos e estamos tentando esconder de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Só que Deus ele está pensando na minha salvação e também na sua salvação. A atitude de misericórdia de Deus é justamente o quê? Trazer o nosso pecado à tona,
trazer o nosso pecado à tona, para que eu e você venhamos nos arrepender e assim o que? Nós não venhamos viver uma vida na eternidade separada de Deus. É por isso você que está me ouvindo aí. Quando você ouvir uma notícia, pastor caiu em adultério, pastor fez não sei o quê, fulano, beltrano. Quando você vê esse tipo de notícia, fale assim, glórias a Deus. Porque se ele não tivesse se arrependido, ele perderia a salvação. É por isso que quando eu vejo alguma notícia de alguma coisa que aconteceu, algum escândalo, eu olho e falo, muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia. Muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia. Porque se o Senhor não tivesse tirado do oculto, se o Senhor não tivesse revelado isso, se o Senhor não tivesse exposto, essa pessoa iria perder a salvação eterna dela. Está vendo o amor de Deus em revelar aquilo que está em oculto? Está vendo a misericórdia de Deus? Talvez você esteja aí do outro lado dizendo, eu não tenho coragem de confessar para minha esposa o que eu fiz. Eu não tenho coragem de confessar para o meu marido o que eu fiz. Eu não tenho coragem de confessar para o meu patrão que eu peguei, que eu desviei dinheiro. Eu não tenho coragem de confessar o que eu fiz de errado. Então a minha oração hoje é que tudo que eu e você fizemos de errado e que vai nos prejudicar no juízo final, venha à tona. Venha trazer à luz. E quando aquilo que estava em oculto na nossa vida for revelado, olhe para o céu não com indignação e não com tristeza, mas olhe para o céu e fala, Deus, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua misericórdia, porque eu não teria capacidade, eu não teria fé, eu não teria, Senhor, coragem suficiente para chegar e confessar. Então o que eu quero dizer para você, quando o nosso pecado é exposto, é Deus dizendo, ei, eu quero usar de misericórdia para com você. Eu não quero que você se perca lá na frente. Então, quando Deus ele expõe os nossos pecados, é para que a gente venha o quê? Se arrepender e não prejudicar-nos no dia do juízo, final. Que Deus te abençoe e entenda, se foi exposto, é porque Deus está usando de misericórdia com você, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Querido Deus, essa pessoa que está me ouvindo agora, talvez eu e ela tenhamos coisas na nossa vida que nós estamos tentando a todo custo esconder. Mas talvez chegou o dia, meu Deus, de vir à tona o nosso pecado. Talvez chegou o dia, meu Deus, de nada mais ficar encoberto, Senhor. Porque se nós permanecermos do jeito que estamos, nós vamos prejudicar-nos, Senhor. Vamos nos prejudicar no dia da eternidade. Mas hoje, meu Deus, o Senhor vai trazer à tona. Hoje o Senhor vai chacoalhar os altares do Brasil. Hoje o Senhor vai passar nas igrejas, vai passar, meu Deus, vai passar no meio político. O Senhor vai passar com o teu poder, Senhor. Até mesmo, meu Deus, na política, Senhor, o Senhor vai passar e vai revelar tudo. E assim dando, meu Deus, uma oportunidade dessa pessoa se arrepender. Desde já, meu Deus, te agradecemos pelo seu amor e pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine cada vez mais, em nome de Jesus.